Bom, boa tarde, meu nome é José Alexandre Pedrosa, eu sou urologista do Instituto Nacional do Câncer e a gente vai estar entrevistando o Dr. Pedro Masson, que é meu colega oncologista também do Instituto Nacional do Câncer, e a gente vai falar um pouquinho sobre descalonamento de tratamento no câncer de próstata metastático, né? A nossa ideia é baseada um pouco no estudo Libertas, que foi um estudo que iniciou uma avaliação para redução da terapia androgênica no tratamento desse tipo de paciente. E a primeira pergunta que eu vou fazer para o Dr. Pedro é como que ele escolhe o antagonista de receptor androgênico hoje em dia. Paciente com tumor de próstata metastático, a gente sabe que a gente tem várias opções aí de tratamento no mercado, poucos estudos comparativos. Então eu vou deixar para o Dr. Pedro explicar como é que ele faz essa escolha do tipo de medicação que ele vai iniciar com os pacientes. Bom, então o que é interessante dessa pergunta é o seguinte, Zé. Os novos antiandrogênicos foram muito importantes. A gente revolucionou o tratamento com eles. E a gente deu a sorte de não ter só um. A gente tem vários novos antiandrogênicos, tá? Então isso faz com que a gente tenha várias opções de tratamento. O que acontece é o seguinte. O primeiro limite do novo antiandrogênio é o acesso. Tá? Então a gente tem duas grandes classes, que é a abiraterona e as amidas. Tá? A abiraterona hoje em dia já não tem mais patente. Então a gente tem um custo muito menor. Então, esse primeiro acesso é muito importante. Então, por exemplo, lá no Instituto Nacional do Câncer, a gente só tem acesso à abiraterona. Tá? Então, essa escolha fica muito intuitiva. Fica mais fácil. Agora, na clínica privada, a gente tem a opção da abiraterona e das amidas. Tá? Então, qual é a grande diferença entre elas? É que a abiraterona tem um risco cardiovascular maior do que as amidas em geral. Então, assim, esse já pode ser um primeiro critério de seleção para você, paciente com risco cardiovascular, você preferir, né, as amidas ao invés da abiraterona. E aí, em relação às amidas, né? Como você vai escolher entre elas? E aí elas têm um perfil de toxicidade um pouquinho diferente entre elas, né? A darolutamida, em geral, ela não penetra tanto na barreira hematocefálica, então ela dá menos efeito colateral neurológico, então menos fadiga também e menos alteração neurológica. Então, também pode ser um critério de seleção. E a palotamida faz um pouquinho de rash. Tá? Então também, eventualmente, você pode não querer fazer a palotamida em paciente que tem alguma lesão cutânea. Então, mas no geral, honestamente, todas as novos antiandrogênios são drogas muito bem toleradas, com um perfil de toxicidade muito favorável. Tá? Então, assim, são pequenos detalhes que você vai eventualmente ir para um ou ir para outro. Entendi. Você identifica alguma diferença, por exemplo, na taxa de resposta do tratamento? Ou a tua escolha vai ser sempre baseada no efeito colateral, ou seja, na tolerabilidade da medicação? Tá. Isso é importante porque, do ponto de vista oncológico, então, assim, entre os 4 novos antiandrogênios, não existe nenhuma evidência que sugere que exista um antiandrogênio superior em desfecho oncológico entre eles. Tá? Na verdade, a evidência é toda ao contrária. Tá? Eles são todos similares. Tá? Então, por isso que quando eu vou responder essa pergunta, eu foco no acesso e na toxicidade. Entendi. E agora, mudando um pouquinho o foco, é importante lembrar que a gente, quando vai tratar o paciente metastático, castração sensível, a gente tem como padrão utilizar a associação de deprivação androgênica, né, comumente chamada de ADT. Então a gente está entrando agora um pouco no cenário do estudo Libertas. A gente sabe que foi um estudo que tentou descalonar o tratamento em pacientes com uma resposta, vamos dizer assim, uma resposta de PSA exuberante. E aí eu vou dar um espaço agora para o Pedro entrar um pouco mais em detalhe e explicar quais são as estratégias que a gente tem hoje para descalonar o tratamento, se essa é a melhor opção. A gente sabe que o estudo ainda não tem os resultados maduros, mas já tem alguns dados publicados, e aí deixar ele falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Em relação à desintensificação, né? O estudo Libertas, eu diria que ele é o primeiro grande estudo focando nessa ideia de você tentar tratar menos o paciente. Tá? E por que a gente resolveu tratar menos o paciente, ser menos agressivo no tratamento? Porque, obviamente, a gente evoluiu muito nesse tratamento da doença sistêmica. Tá? Então, a gente evoluiu em todos os cenários. A gente evoluiu no cenário não só de tratamento oncológico, mas no diagnóstico. A gente evoluiu na radioterapia, na cirurgia. Então, como esses pacientes estão vivendo muito, eu faço analogia, esses pacientes eventualmente estão correndo uma maratona. A maratona nos dá oportunidades de eu desintensificar. Eu posso, de repente, dar um sprint nesse início, me dá mais maneiras de eu tratar esse paciente diferente. 100 metros rasos, você sai correndo. Não tem muito mistério. Então, acho que é mais ou menos isso que está acontecendo. A gente evoluiu tanto
que o tratamento melhorou tanto que eu começo a pensar, pô, será que eu preciso tratar esse paciente de maneira contínua e intensa o tempo inteiro? Então, e o Libertas traz isso. Então, só para como é que é o Libertas, tá? Então, o Libertas é um estudo internacional, tá? Em câncer de próstata metastático, e ele faz uma primeira fase de indução com duplo bloqueio. Então, ele faz a castração mais a apalutamida, como tratamento padrão para todos os pacientes. E aí, depois de 6 meses tratando, ele faz uma coisa muito interessante, Zé. Ele pega os pacientes que responderam muito bem. E quem são os pacientes que responderam muito bem? Quem tem um PSA menor que 0,2. Então, eu já seleciono uma paciente que eu já sei que vai ir muito bem. Então, será que nesse paciente que eu já sei que respondeu muito bem, eu preciso manter direto injeção e comprimido para ele, castrado e bloqueio periférico? Essa é a pergunta que ele faz. Então, ele pega esses pacientes que responderam bem e aí ele randomiza. Um braço controle, que é manter o tratamento de maneira indefinida, comprimido e injeção. E outro braço que ele vai desintensificar. Ele vai manter só o comprimido, só a palutamida. E aí com a ideia de que sem a injeção, ele vai voltar a produzir testosterona. Então ele vai recuperar a testosterona, mas vai manter o bloqueio periférico. Então e aí ele compara esses dois braços em termos oncológicos. Então, um dos endpoints é se é igual à sobrevida livre de progressão radiográfica. Então, eu quero saber se eu não estou maltratando do ponto de vista oncológico meu paciente. E o segundo endpoint é a taxa de fogacho. Então, você começa a ver, poxa, esses pacientes têm muito fogacho. Será que eu vou diminuir, dar mais qualidade de vida para os pacientes? Além de outros endpoints de qualidade de vida também muito importantes. E na tua prática clínica? Eu sei que a gente está falando de estudos em curso, mas muitas das vezes a gente sabe que a gente acaba tendo pacientes em que não seguem exatamente o curso de guideline aí no tratamento. Eu queria entender se você já teve experiência com isso, de fazer o antiandrogênico isolado, como é que é a tua experiência nesse sentido, e passar para a gente aí um pouquinho do que você imagina que vai vir de resultado desse estudo. Então, só para ficar claro, assim, o Libertas é uma das estratégias possíveis que a gente tem para desintensificar. Tá? Então, é fazer uma indução e depois tirar um dos tratamentos, né, e manter o bloqueio periférico. Então, essa é uma estratégia que a gente tem. Então, está começando a tentar responder essa pergunta. Mas existem várias opções. Como a gente evoluiu muito de vários tratamentos, a gente tem outras opções. Então, por exemplo, eu posso irradiar isoladamente o meu paciente. Posso fazer uma MDT dos pontos metástases. Então, eu tenho um paciente que eu só fiz radioterapia, não fiz tratamento sistêmico nenhum. E a gente tem estudo, que é o Stomp e Orioles, que já fizeram isso. Tá? Então, é uma outra estratégia. Existe outro estudo que fez só novo antiandrogênio isolado. É o estudo do LACOG. Eu vou mostrar isso na apresentação. Tá? Um braço era só novo antiandrogênio. Ele não castrava hora nenhuma o paciente. Tá? Mostrando também que tem pacientes. Eu tenho um paciente nesse estudo que está 8 anos com a palutamida isolada, por exemplo. Então, existem várias estratégias para você desintensificar. Porque a gente tem várias ferramentas hoje que permitem... Eu não tenho só castração hoje em dia. Eu tenho várias ferramentas, tá? E a gente consegue selecionar melhor o paciente. Eu consigo ver que eu tenho um PET. Então, assim, hoje em dia eu consigo selecionar. Eu tenho avaliação molecular. Então, a evolução foi tão grande que me permite individualizar o tratamento. Só que a gente não vai saber qual vai ser a melhor estratégia para desintensificar. Então, o Libertas vai me dar uma opção, talvez, né? Porque a gente ainda não tem o resultado do Libertas. Então, a gente só tem esse dado inicial do Libertas que eu vou apresentar hoje. Mas, assim, vai ser uma das opções. E é interessante porque realmente o estudo se aproxima muito desse cenário onde você usa o antiandrogênio isolado, uma vez que você faz a medicação associada apenas por 6 meses, se não me engano, né? Então, não deixa de ser uma maneira de você intensificar no início e depois retomar só para o antiandrogênio, que parece ser uma ideia interessante, né? Então, acho que é isso. E outra coisa legal do Libertas é que a gente recrutou lá no INCA, né? Então, assim, vai ser um estudo legal que a gente... É uma população de SUS, de vida real, assim, né? Um estudo... Exatamente. A gente sempre fala muito disso, né? Do que é... Quanto esses estudos refletem a vida real, né? Sim, não, uma coisa que a gente debate muito lá no Instituto é a questão de como a gente, às vezes, pega um perfil de população nos estudos que não é o nosso perfil, né? E o fato da gente ter participado do estudo no Instituto Nacional do Câncer coloca todos os pacientes SUS brasileiros com o nosso perfil de tratamento aqui dentro do estudo e faz com que a gente confie ainda mais no resultado do estudo. Com certeza, a gente espera ansiosamente os resultados. A gente só tem um resultado inicialzinho que eu vou fazer na apresentação, só de dado característica dos pacientes mesmo, nenhum endpoint ainda, né, respondendo a questão da desintensificação. Tá? Então, mas assim, é um cenário muito promissor.
Então tá bom, queria agradecer ao Dr. Pedro, agradecer a organização do Premier Uro-Oncologia e dizer que a gente está realmente ansioso pelos resultados, o congresso está muito bom, vamos seguir com o congresso aí. Obrigado, Zé, obrigado.